subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Lição 5. A promessa de salvação. Lição número 5, promessa de salvação. A salvação é um dos mais importantes temas das páginas da Bíblia, pois é a principal promessa de Deus para a humanidade. A doutrina bíblica da salvação leva-nos a conhecer quão grande é o amor de Deus para com o ser humano. É exatamente isso o que nos mostra o Evangelho de João, no capítulo 3, em que estudaremos a promessa da salvação, sua natureza e perseverança. Primeiro tópico da lição, a promessa da salvação. Primeiro subtópico, uma maravilhosa salvação. A leitura bíblica em classe nos lembra a passagem bíblica do Antigo Testamento, em Números 21, 4, 9, que trata de um ato simbólico em que a cura física seria uma realidade para quem olhasse para a serpente de bronze no deserto e teria a maldição removida de sua vida. Semelhantemente, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário proporciona a redenção para a alma carente de salvação. João 3, 14 e 15. Dessa forma, o amor de Deus é revelado na Escritura de uma maneira que não se pode mensurar, ao ponto de entregar o seu único filho para salvar aquele que crê. João 3,16. Essa preciosa promessa traz duas realidades. Primeiro, a de que quem crê não será condenado. João 3,18. Segundo, a de que quem não crê já está condenado. João 3,18 ainda. Logo, a salvação é um maravilhoso presente de Deus para todos que creem em seu Filho. Segundo subtópico, a obra da salvação. O Evangelho de João nos mostra que a obra da salvação é uma providência de Deus para salvar o ser humano de uma condenação eterna. No sentido geral, a palavra salvação, que vem do grego soteria, traz um sentido de livramento do perigo, de ameaça, como em Lucas 1,69, de saúde, como em Atos 27,34, livramento da prisão, em Filipenses 1,19, livramento do dilúvio, em Hebreus 11,7. Dessa maneira, a salvação propriamente dita tem a ver com os que recebem a Cristo Jesus como seu suficiente Salvador. Quando isso acontece, somos imediatamente libertos da escravidão do poder do pecado e da condenação eterna, Atos 4,12. Terceiro subtópico, o Salvador. A obra de salvação tem como base a entrega do Filho de Deus como aquele que pagou o preço do pecado. Jesus é o nosso Salvador, como bem expressa o termo grego soter, quer dizer salvador, libertador, preservador, conservador, Lucas 2,11, João 4,42 e outras referências. Assim sendo, o evangelista João revela que todo ser humano foi corrompido pelo pecado e por isso precisa de um Salvador. Esse Salvador, revelado em João 3,16, 17, nos garante a gloriosa promessa de salvação. Diz, todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quem se arrepende, crê e permanece em Jesus, jamais perecerá eternamente. Segundo tópico, a natureza da promessa de salvação. Podemos compreender, amados professores e alunos, que a natureza da salvação, a promessa da salvação, estudando alguns aspectos salvíficos dessa grande obra. Subtópico 1, justificação. Um dos aspectos da obra salvífica que está apresentado em termos bíblicos é a justificação. Quem é alcançado pelo Evangelho de Cristo e crê no Filho de Deus com todo o seu coração, é declarado justo, isto é, livre da culpa e do merecimento da punição eterna. Ele não é mais condenado, está declaradamente absolvido. É um salvo por intermédio da justificação. O pecador é visto por Deus como se não houvesse praticado transgressão alguma. Dessa forma, fomos justificados e por isso temos plena paz com Deus por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Romanos 5,1. Segundo subtópico, regeneração. Para que a obra da salvação, apresentada no Evangelho de João 3, se manifeste na vida do salvo, é necessário que ocorra a regeneração, denominada de novo nascimento, no mesmo capítulo João 3, 1 a 6. Uma pessoa que nasce de novo passa por um processo de transformação interior
em que o coração sofre uma mudança radical por intermédio do Evangelho, mediante o poder do Espírito Santo. João 16, 7 a 11. Essa obra é feita diretamente pelo Espírito Santo. Então, o pecador se torna filho de Deus, nova criatura que anda em novidade de vida. Romanos 8, 16, 17, 2 Coríntios 5, 17. Uma vez que nascemos de novo, passamos a fazer parte da família de Deus. Você já pensou nisso? Está lá em Hebreus 2 e 11. Terceiro subtópico, santificação. A santificação é um aspecto da salvação como resultado da obra do Calvário de nosso Senhor Jesus Cristo. Em primeiro lugar, por meio da justificação e da regeneração, somos santificados por Deus de maneira posicional, ou seja, imediatamente. Em segundo lugar, somos santificados de maneira progressiva, por meio do relacionamento com Cristo. Esse processo ocorrerá até o advento da nova glorificação, da nossa glorificação. Por final, na ocasião da transformação do nosso corpo no advento, do arrebatamento da igreja. Pois teremos um corpo semelhante ao de Jesus, ressuscitado. Filipenses 3, 21. Portanto, a obra da salvação exposta no Evangelho de João é completa. Terceiro tópico, promessa e perseverança na salvação. Primeiro subtópico, a base da promessa de salvação é Cristo. João 3 mostra com clareza que nosso Senhor é o centro da promessa de nossa salvação. Deus escolheu um povo dentre pessoas pecadoras e se arrependeram e creram em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Efésios 1:4, 2 Tessalonicenses 2, 13 e 14. Logo, a Igreja de Cristo, o povo de Deus, é constituída de pessoas unidas ao Senhor Jesus. Efésios 1, 9 e 10. Assim fazemos parte do corpo de Cristo. Isso é possível por causa da obra consumada no Calvário. Efésios 1, 7. Segundo subtópico, a apostasia individual. Nas Escrituras também encontramos uma grande advertência concernente à promessa da salvação. A Bíblia nos mostra que a salvação não é incondicional, pois as pessoas podem resisti-la. João 3, 18 a 20. E também mostra que os que a receberam experimentam o amor e o perdão de Deus. Podem romper esse relacionamento, rejeitando por completo os ensinos fundamentais revelados na palavra de Deus. Se chama apostasia doutrinária. Bem como tornando-se novamente escravo do pecado, ou seja, apostasia moral. A isso denominamos apostasia, que implica numa rebelião contra Deus, abandono proposital da fé que uma vez nos foi entregue. Há diversos registros bíblicos que confirmam essa possibilidade. Atos 14, 21, 22, 1 Timóteo 6, 10 a 12. Terceiro subtópico, a promessa e a segurança da salvação. A promessa de salvação também nos traz uma consoladora certeza, aquela mesma que o apóstolo Paulo escreveu: mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Filipenses 1, 23. O ensino bíblico do Novo Testamento afirma que, ao passar pela morte, o salvo já está imediatamente com Cristo. Assim, os que creem em Cristo se submetem a Ele como seu Senhor e, mediante o relacionamento pessoal com Cristo, estão definitivamente seguros para a vida eterna. 1 João 5,13. Como conclusão desta lição, dizemos que a promessa da salvação nos lembra de que não podemos descuidar da nossa conduta diante de Deus e do mundo. A salvação, em primeiro lugar, depende de Deus, que estendeu a sua mão ao pecador perdido. Mas também é necessário que o ser humano aceite humildemente o amor e a graça de Deus em seu favor. Quem crê em Jesus é salvo, está escrito, mas quem o rejeita permanece perdido em delitos e pecados. Efésios 2, 21. Que Deus abençoe, que nossos professores possam ensinar bem esta lição aos nossos alunos.